Aqui nos encontramos mais uma vez reunidas em teu nome. Agradecemos, Divino Amigo, por essa oportunidade dos seus ensinamentos e pedimos o amparo e a proteção para os nossos estudos e que nós possamos cada vez mais nos empenharmos de entender e praticar as tuas lições. Que os benfeitores amigos possam estar sempre na nossa retaguarda, nos ajudando, nos intuindo nas horas dos testes. E que o Senhor nos abençoe e nos ampare a todos nós. E que assim seja, Senhor. Obrigado, mãe. Também quer tirar o som aí, em duplicidade. Claudinho, vamos lá? Que o tempo Vamos não. lá. Vamos lá. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos lá. Estudo coletivo hoje, viu? Cada um faz um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Ai, não. Ô, Bruno, vou pôr você pra compartilhar mesmo. Ah, pode ser então, senão você não vê o pessoal, né? É, você pode. Posso. Quando você coloca aí, oi Ana, boa noite. Você coloca aí, oi Ana, boa noite. Gente, bora lá. Evangelho de Lucas. Ainda estamos no capítulo 7º. E agora, versículo 33. Eu trouxe aqui só para a gente recapitular, porque esse capítulo ele é muito longo, né? A gente passou por várias etapas dele e ele vai continuar depois que essa perícope se fecha, continua mais um pouco em outro assunto. Então, só para a gente ver onde a gente tá, para não ficar o versículo solto aqui, né? Vamos lá. Voltei só um pouquinho, viu, gente? Para não ficar cansativo também. Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que profeta, pois este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que vos envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Todo o povo que o ouviu e os publicanos reconheceram Deus como justo, sendo mergulhados no batismo de João. Os fariseus e os mestres da lei, não sendo batizados por ele, rejeitaram o propósito de Deus no tocante a eles mesmos. Mas a quem assemelharei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes a criancinhas sentadas na praça, que clamam umas para as outras e dizem: Tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentação e não chorastes. Então esse é o que a gente viu semana passada com as meninas. E aí continua assim, pode passar, Bruno. Vocês lembram então, né? João Batista preso, manda os discípulos dele falar com Jesus para perguntar se ele que era o Messias. Jesus na multidão responde aquilo ali que a gente viu, né? E continua assim: Pois veio João, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem daimon. Essa tradução é do Haroldo, tá, gente? A passada e essa. Estou usando a tradução dele. Então vamos lá. Jesus está falando então aqui, ó. Ele não comia não bebia vinho, não comia pão, e vocês falam que é o demônio? Tem demônio nele? E depois no próximo versículo ele vai continuar, né? A gente come, os meus discípulos bebemos vinhos, comemos pães, e vocês falam que a gente é tudo pecador, né? Então tá difícil. E por que que João não come pão e nem bebe vinho, né? A gente já falou disso lá no comecinho, algumas vezes, que João fez o voto de Nazireu.
Então, esse voto, eles tinham algumas regras, assim, né? Que é de não beber vinho, nem nada fermentado, nem nada que viesse da uva, de deixar os cabelos crescerem, a barba crescer, de ter uma vida de muita disciplina, entregue a Deus. Isso vem lá do Antigo Testamento. E João proferiu esse voto. Desde quando o anjo anunciou a Zacarias, né, que ele teria um filho, foi uma promessa, né, dele cumprir esse voto de Nazireu, que não tem nada a ver com nascido em Nazaré, né? É outra coisa. Em Lucas 15, né? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. E em Marcos, e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro ao redor de seus lombos e comia gafanhotos e mestres silvestres. Então a gente tem essa imagem de João, né? E pode passar, Bruno. Rapidinho aqui. Então ele e diz eis, tem daimon, né? Então num sentido pejorativo mesmo, assim, né? Porque daimon tem muitos sentidos, pode significar um deus pagão, uma divindade, um espírito, um gênio. Mas aqui nesse versículo é esse mau espírito, esse demônio. Então vocês olham para Jesus falando ali para alguns, né? Vocês olham para João e falam, ele tem demônio. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse pedacinho do versículo que é e dizem, e dizeis tem daimon. Então João não bebe vinho, não come pão, e mesmo assim e dizeis tem daimon, né? E aí queria fazer, pode passar, Bruno. Queria fazer um exercício imaginativo com vocês, né? Trouxe uns slides aqui cheios de deserto, de espinhos, né? E queria convidar vocês a imaginarem esse ambiente e esse personagem. Nós estamos falando de João Batista e a gente já trabalhou bastante semanas aqui sobre as características morais de João Batista. E agora eu queria convidar vocês, a gente, né, para imaginar essa figura física, né, sem aprofundar, né, sem essas características morais. Então imaginemos que fomos viajar para Jerusalém, para o deserto da Judéia, estamos lá fazendo nosso passeio. E a gente encontra com um homem às margens do Rio Jordão ali. Um homem, né, que vivia no deserto da Judéia, com as condições que se vive num deserto, né, gente? Um homem muito rústico, um homem de cerca de 30 e poucos anos, com a pele queimada do sol, com os cabelos compridos, a barba comprida por fazer, né, tudo grande, sem nenhum cuidado de higiene, suportando o calor do deserto, suportando o frio da noite do deserto, sem uma casa com lareira, nem ar-condicionado. Sabe Deus onde João Batista dormia, né? Suportando as tempestades de areia. Então, a barba e o cabelo certamente eram duros de tanta areia, né? Não tinha shampoo nem condicionador. Um homem que encontrava pelo caminho alguns animais nada amistosos, né? Não tinha um cachorrinho de estimação. Provavelmente encontrava com escorpiões. O que mais, gente? O que tem no deserto, Bruno? Eu acho que deve ter cobra.
E aranha, a cobra deve ter essas coisa mais coisinhas assim, rústica, né? simpática. Coisa inofensiva. É, Tem, simpáticos. tem Ratos, tem rato, tem o lobo, né? O coiote. lobo, Tudo é, coiote. camelo, né? Então, nós estamos pintando este quadro, né? Leões, O só um pouquinho, viu, Claudinha? Que Oi? nesse tempo, tô lembrando que nesse tempo havia animais grandes também, viu? Como tigres, leões. Eu já me lembro de haver lido quando eu estudei a biografia de algum deles. Lembra Deserto? do Daniel na cova dos leões? Do profeta Daniel, que enfrenta os leões? Então havia É. animais de grande porte. Agora você pensa um João Batista enfrentando leões. Não pode ser uma pessoa delicada, sensível, né? Então ele usava roupas, peles de animais, né? Não roupas convencionais da época, né? Era diferente até nisso. Se alimentava do que ele encontrava ali, né? Esse gafanhoto e mel silvestre tem algumas controvérsias, que gafanhoto é alfarroba, mas isso não interessa. Então ele se alimentava de coisas que tinham ali, que a natureza oferecia, né? E um homem que não tinha papas na língua. Então, acho que a gente pode dizer isso, né? Se ele enfrentava escorpião, leão, lobo, coiote, imagina que ele ia ter medo de falar com alguém, né? Então ele falava que Tirava o mel das abelhas, né, Claudinha? Não deve imagina, ser fácil enfrentar, também. não enfrentar a abelha, eu acho que é pior do que escorpião. Ai, acho que não tem coisa fácil aqui na vida do João Batista, não. Então, o que ele tinha que dizer, ele dizia. E de uma maneira não muito agradável de se ouvir, né? O imaginário que a gente tem, o que se tem nos filmes, nos seriados, assim, é dele gritando com Herodes, com Herodíade, e falando, né, na cara, assim mesmo, né? Nada, né? Não era um diálogo polido. Né? Você é o filho da mãe, você traiu seu irmão com a esposa dele, você é um pilantra, né? E coisas assim. E aí, gente, era essa pessoa. É dessa pessoa que a gente tá falando. E aí, Bruno, pode passar. Vocês estão com esse quadro na mente, né? Preciso que vocês pintem esse homem. E aí a gente está se encontrando com ele. Fomos passear, conhecer Israel e de repente, desavisados, estávamos ali conversando e vendo as maravilhas da Terra Santa e aparece um ser despenteado, provavelmente cheirando mal, né? Alguns dias sem tomar banho e transpirando no sol do deserto, coberto de areia, com uma roupa que era um pedaço de pele de animal, e gritando e falando com quem fosse. E a gente olha, e eu não vou fazer vocês dizerem para mim o que vocês pensariam, né? Mas gostaria que a gente fizesse esse exercício. Eu não sei que aquele homem é João Batista que a gente tem estudado há 3, 4 semanas, acho que até mais. Com as características morais e com tudo que a gente sabe desse precursor que a gente tem no nosso coração. A gente não sabe o que é. A gente está desenhando uma figura ali, né? O que nós pensaríamos sobre esse homem? O que eu diria para minha amiga do lado se a gente encontrasse com ele lá, desavisadas? O que viria à minha mente? Eu ia achar um cara meio esquisito, né? No mínimo, né, Bru? Teria que ser uma pessoa bem evoluída para enxergar naquele homem o que ele era, né? O espírito dele. Porque a aparência
assim, não de luxo, mas de limpeza, né? Ainda de higiene, faz muita diferença, né? É isso, né, Hebe? A gente tá aqui pintando essa imagem, né, da casca. E o convite para a gente hoje é esse, porque nós estamos inseridos num mundo que valoriza a casca. Porque eu tenho muitos amigos nas redes sociais que eu não conheço. É meu amigo lá, né? Seguidores e seguidos. Mas que eu vejo as cascas, que eu não conheço, as particularidades morais, emocionais, né? Então, esse é o convite para a gente hoje. Porque quando temos no versículo e dizeis tendemo, eu procurei trazer isso para mim, né? Na minha semana. Como que o verbo, como que a palavra, como que eu lido com a palavra no meu dia a dia. Que é um desafio para mim, né? Encontrar esse meio termo, né? O julgamento que a gente tem falado também há tantas reuniões atrás, né? Que entra nesse, porque ali era um julgamento, né? Eles julgavam João Batista pela aparência, como um louco, um insano, um maluco, um demoniado. Mas eu queria que a gente trouxesse para o nosso dia a dia. Porque eu acho que a função do evangelho é promover a nossa transformação, né? O nosso aparar de arestas. E o verbo, ele tem um poder muito maior do que a gente para pensar, né? Que a gente dá para ele, assim. Então, essa semana, às vezes, eu me peguei gritando com os meninos. Aí eu falei assim, gente, olha o que eu tô falando. Meu filho. Sabe aquela coisa que mãe fala, né? Às vezes você tá lá, o menino tá te enchendo o saco, fala, não te mata, por que você fez isso? Você nem viu, você já falou, né? O que eu tô falando pro meu filho? Ou a hora que eu tô no trânsito, o filho da mãe, anda logo, eu vou perder o sinal, eu tô atrasada. E a gente vai ver que tem muito da intenção, né? Mas a gente não para refletir o quanto a palavra tem poder de levantar ou de destruir. Eu lembro muito há 2000 anos, quando Públio Lentulus foi viajar para Jerusalém para curar a filha, a Flávia, e ele conversando com um amigo, né? Eu não lembro o nome do meu amigo. Se alguém lembrar, me fala, que fugiu agora. Mas ele conversando com o amigo dele lá em Roma, e o amigo falou assim: ó, você fica esperto, você não dá moleza para aquele povo, não. E aí toda aquela confusão com com o moleque que jogou a pedra na Lívia e ele castigou porque ele lembrava do amigo falando, olha, tem que ser duro, não pode ter moleza com esse povo. Castigue, não perdoe, não. E virou toda aquela confusão, né? Bora lá. Se alguém quiser falar, pode interromper aí, viu, gente? Tá bom? Posso ler aqui? E aí, eu trouxe, na verdade, eu trouxe um monte de texto, eu acho que nós vamos ver qual que vai dar tempo de ler, mas todos eles ligados a esse campo do verbo, né? Para a gente tentar ir refletindo sobre essas pequenas coisas do nosso dia a dia, na verdade, que a gente pode rever mesmo, né? Será que eu preciso falar assim pro meu filho? Eu vou te matar porque você deixou cair a comida no meio lá. Né? Eu te odeio quando os meninos falam, eu te odeio, irmão. E eu falo, meu Deus, que força que é essa?
né? Que palavra forte! Como ela, né, perpassa por nós mesmos, assim. E aí hoje a gente estava conversando com eles aqui, falando. A minha mãe falava uma coisa pra mim quando eu era adolescente. Ela falava assim: ninguém passa, ninguém atravessa um vale de lama sem sujar os pés. Então, eu tô criando essa lama? Eu tô ali pisoteando nessa lama? Ou eu tô passando mais rápido e lavando meus pés logo em seguida, né? Como que a palavra passa por mim? Como que ela chega no outro? Eu tô jogando lama no outro? Eu tô despejando a lama em cima da minha cabeça, né? Como que eu lido com essas coisas, né? Eu tô tomando cuidado de tomar banho por dentro e limpando os sentimentos e esses pensamentos, essas palavras que estão dentro de mim, refazendo, ressignificando. Vou falar, Everton. Primeiro que o personagem, você tá falando, se for amigo de Públio, é o Flamínio Severus. Flamínio Severus, esse mesmo. Depois volta, né? Ele volta. É, que era um homem muito bom também, né? Mas, enfim. Sim, ele não falou por mal, não, falou querendo Não, ajudar o era amigo, né? próprio da cultura deles, né? Sim, Naquele tempo. exatamente. E É, acabou. E bem até a lembrado. Liz me mandou um texto hoje que falava exatamente disso, né? O valor que tem a palavra da gente, a ação da gente, a conduta da gente. E quantas vezes a gente decepciona alguém, ou, é, ou não, né? Ou inspira alguém. Ou inspira alguém. Então, a gente pode pensar assim, o testemunho dele era muito solitário. Mas Diógenes, que foi um filósofo assim muito, se fosse hoje ele seria midiático, mas naquele tempo ele era excêntrico. Contam que ele andava com uma lamparina durante o dia procurando um homem honesto em toda a Grécia, sem jamais encontrá-lo. Se ele tivesse cruzado com João Batista, ele teria encontrado, né? Talvez Ele, conosco não, mas com João Batista ele teria encontrado. bacana demais. Bom, então eu trouxe palavras de vida eterna, né? Que são essas palavras que elevam, né? E que a gente quer alcançar, né, gente? Porque muitas vezes a gente fala sem intenção mesmo, né? É normal da nossa fase evolutiva, né? Mas que quando a gente está atento a isso, é mais fácil de mudar, né? É mais fácil de encontrar essas palavras de vida eterna, de transformar as palavras que a gente diz em algo que contribui para o outro, para nós mesmos e para o outro, né? Então, agora vamos lá. No campo do verbo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso é Paulo falando com Tito. Vamos ver o que ele quis dizer. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida. E com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que lhes marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Então, aqui a gente já tem um alerta, né? Um desperdício de forças nesse sentido. Quase sempre computada a conversão de toda uma existência. O balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Então, chego no fim da minha vida e vou pesar, né? Coloco lá na balança. Que eu falei de bom, que eu falei que ajudou o outro, que consolou o outro, que, né? Que edificou a mim mesmo e aos que estão ao meu redor, enfim. E as palavras que eu desperdicei através da inutilidade, né? Do prejuízo ao outro, palavras que colocam o outro no chão, né? Em vez de incentivar, a gente poda. Obviamente que a gente está tratando de um lado da história, né?
Mas a gente sabe que o relacionamento é dos dois lados, né? A pessoa pode me falar e eu posso tampar o ouvido e não dar bola para ela. Mas aqui a gente está olhando o lado da nossa fala, né? Do que eu posso mudar no meu verbo. Pode ir, Bruno. Muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa cair, contrário da gente hoje, né? Não vamos pensar em outros tempos, para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates de opinião. Esse aqui ninguém faz, né, gente? Aqui ninguém imagina falar de serviço público, ninguém fala. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para a censura do governo. Pode passar, Bruno. Muitos dormem tranquilos quando se trate de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Né? Fiquei pensando às vezes que me deu sono na reunião, na palestra. Ai, ai. Alertas, né, gente? Alertas. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Sabe aquela expressão, falar é fácil, quero ver fazer, né? Porque falar até papagaio fala. O Haroldo que gosta de contar com o papagaio da mãe dele já decorou umas frases do evangelho, então até ele fala, né? E aí essa falação, né? De proporções tão gigantescas que a gente nem abarca, né? Combinando fazer. E raras, no entanto, conversam para ajudar, para servir, né? Pode passar, Bruno. O Emmanuel exige, assim, um nível de disciplina muito grande, né? E pensando no Chico, né? Não é à toa que o Chico é o Chico, né? Porque tudo isso foi exigido dele também, né? Da mesma forma como ele exige de nós aqui agora, né? Fico pensando, né? Porque os tempos são chegados, né, Bruno? E só nesse livro de Palavras de Vida Eterna tem um monte de texto sobre o verbo, sobre a palavra, sobre o que a gente faz com ela. Então são coisas que a gente precisa parar, né, para se atentar no nosso dia a dia, né? Para que a gente comece esse processo de mudança. Tem tudo a ver com o autoconhecimento, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração, né? Exatamente. Então, quanto mais a gente tá nesse grupo aí de fala inútil, né? Mais demonstra onde que está o nosso interesse, né? O foco da nossa atenção, quer dizer, se não tem nada construtivo para falar, é melhor ficar quieto, né? Rapidinho, Sandra, já passo para você. Lembrei, você falou de ficar quieto, lembrei da irmã do Chico, que eu ouvi do Haroldo também, que ela era fofoqueira, né? A dita fofoqueira. E ela, eu tô falando aqui porque ela era mesmo, dela se intitulava, né? Não é uma coisa escondida. Então, ela adorava falar dos vizinhos, comentários da vida alheia.
E aí o Chico falava, irmã, quando você for falar, põe um gole de água na boca. Bebe um gole de água. Mas não engole, não. Fica com a água na boca, que aí você não fala, né? E aí, passado um tempo, tinha um bilhetinho lá. Por favor, não fale de ninguém comigo. Falei, o que que é isso aqui? Não, botar só água na boca não estava adiantando, não, porque eu pensava, não adiantava nada. Então já deixa esse recado, ninguém, nem na notícia de ninguém, para não precisar pensar nisso. Pode falar, Sandrinha. No estudo vem muita coisa, né? Enquanto você vai falando, eu não sei o que vem pela frente, mas me deu vontade de falar de João Batista ainda, né? Eu tô meio atrasada para falar dele, que você falou falar dele e tal. Ele não sai da minha cabeça enquanto você fala dele, né? E fala das palavras e tudo, porque assim, um homem que é, sozinho, né? Ele sozinho e muito sincero. E aí você está falando das palavras que de falar combinando o fazer. Ele combinava, né? O que ele fazia era o que ele falava, do jeito dele para se proteger sozinho, talvez com o cinto de couro, talvez cobria com o cabelo e a barba, né? A gente, tudo isso que ele foi usando, é, que era para o bem dele e para a sobrevivência dele. Mas essa rigidez ou essa forma dura de ser e rígida, a gente quando criança e quando adolescente ou na vida, a gente pede isso também. A gente pede muito limite, né? E ele, sem palavras, ele abriu um caminho público num nível, né, que veio simplesmente para Jesus, né? Então ele é de um poder que nem ele queria isso, né? Muito pelo contrário, ele só fazia o que precisava ser feito, né? Pelo que eu entendi até hoje, por tudo que eu li. E ele fazia isso sem palavras, né? Ele usava o batismo, era na ação, e quando ele precisava defender ou rigidamente colocar esse um homem ou outro ali mais reto, aí ele era duro, como ele precisava ser no deserto, né? E como ele precisava para desbravar tudo que ele desbravou para Jesus, né? Porque naquele tempo, imagina, hoje a gente já tem essa dificuldade toda, imagina naquele tempo para poder lidar com tanta coisa que as pessoas não enxergavam, quanta cegueira, né? E quanta dificuldade nas palavras ou nos ouvidos, né? Então, isso que eu fiquei pensando, esse falar combinando com fazer era ele, né? E essa dureza era necessária, e às vezes a gente está precisando muito dessa dureza hoje, porque a gente está pedindo limite já faz muito tempo. É, muito bom, Sandra. Com certeza. Você falando aí, eu lembrei de quando eu. Aqui tem uns limites que não pode ser ultrapassados, né? Com as crianças. E aí eles ficam, né, chateados e tudo. E eu falo, a mamãe te ama mais quando é dura com você do que não sendo, né? Então saiba que é com amor que a gente tá fazendo isso. Pode ficar bravo, normal, pode ficar com raiva, mas é pro seu bem. Isso aí. Pode passar, Bruno. Desborda-se a maioria do espinheiral da. Opa! Desborda-se a maioria do espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação.
e de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Então, ele resumiu aqui nesse último parágrafo, né? Que a gente não esqueça que uma coisa está interligada à outra, né? Do sentir em sentir, então eu sinto a raiva, e se eu não corto, né, esse movimento, ele vira uma bola de neve, né? Então, de sentimento em sentimento, eu chego numa ideia e vou alimentando aquela ideia, né? De ideia em ideia, a palavra, e passo para a ação. E tudo isso eu posso direcionar para acender a luz ou para aumentar as trevas, né? Quem mais, gente, tá com o coração para falar aí? Eu lembrei do Pensamento e Vida, né? Ele encadeando essa sequência, né? Aí eu fui buscar até o trechinho lá, né? Que ele fala: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. É tudo interligado, né? Você não está só jogando palavras, né, ao vento. Você está carregando aquilo de muita coisa, né? Por isso que isso gera uma responsabilização, né? Eu pensei a mesma coisa. Enquanto eu fui procurar, você já achou. Foi bem. Conectadinho, né? O pensamento e vida, gente, é outro que a gente precisa estudar, né? Podia ter um estudo do pensamento e vida. Eu gosto demais. Claudinha, o Hum. Arthur tá fazendo. Tá, né? Eu vi. Tá? Eu que, gente, eu sou doida também, quero arrumar outro estudo pra minha cabeça. Mas eu vi que ele começou mesmo. É uma boa de seguir, Sandra. O Arthur, eu gosto dele também. Vamos lá? Alguém mais, gente? Senão vou lendo aqui. Não? Então vamos. Agora esse chama Na Esfera da Língua, do mesmo livro, Palavras de Vida Eterna. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Agora Pedro. Vamos de Paulo, agora de Pedro. Bora lá. Reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão, que te justifica ou desculpa. Esse texto me trouxe muito a lembrança do Chico, né? E como ele... Imaginem o tanto de asneira que o Chico já ouviu, gente. Tanto de absurdos, né? Claro que um monte de sentimentos de gratidão, de palavras amorosas e tudo, mas ele foi muito achincalhado, né? Até dentro do movimento espírita. Ele foi chamado de charlatão, de mentiroso, enfim, milhões de coisas, né? E eu acho que ele vai encaixando aqui, né? Nesse entender a palavra do outro, nesse perdoar sem que o outro pedisse o perdão, né? Nesse movimento de compaixão e de docilidade dessa alma, né? Pode ir, Bruno. De espírito desarvorado ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observa que a ansiedade se te alivia
perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Tenhamos olhos de ver, né? Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância. Então aqui é meio que a receitinha, assim, né? A hora que sair uma palavra torta, para, reflita, coloque outra, né? Transforme na hora aquilo, né? Não deixe aumentar. Pode passar, Bruno. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas, por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Emmanuel, né? Eu até quis pôr esse cacto com florzinha, porque às vezes a gente, até os cactos, né, que são cheios de espinhos, eles têm flores lindas, né? Então, às vezes, essa forma de proteção, né, que o João Batista trouxe aí, que ele precisava, né, dessa rusticidade, não sei, dessa de passar por tudo que ele passou, de viver onde ele viveu, né, essa dureza que você trouxe, né, Sandra? Ele vinha com palavras sinceras, rudes, mas sinceras para quem precisava ouvir, mas para os outros ele trazia a mensagem que o Messias estava chegando, a mensagem do arrependimento, o perfume das flores, né? Então a gente está nesse processo de construção. Eu fico pensando assim, né, em Jesus, que algumas vezes ele precisou ser duro, não igual João Batista, mas assim, ele precisou ser firme, né? E quando não tinha o que dizer, então, em frente a Pilatos, o que ele falou? Nada, né? Tu é rei, tu o dizes? Quando ele foi em Cristo. Claudinha, Oi, Hebe. eu tive uma lição hoje, eu tive com a minha filha, e eu não gosto de cacto por causa dos espinhos. Aí ela falou assim para mim, mãe, vem aqui ver. Aí surgiu uma flor, eu falei, você não tem paciência para esperar florescer. Assim era o João também, né? A gente olhava só a aparência, os espinhos. E, na verdade, era a flor, né, que tinha nesses espinhos. E o cacto é uma planta interessantíssima, Hebe, e muito importante no deserto, porque acumula água dentro dele. Então é uma fonte de água também para quem tá lá, né? Então é sensacional, assim, eu adoro cacto. Deixa eu ver o que mais que tem aí, Bruno. Tô lembrando Claudinho, e eu acho que assim, pensando até na questão biológica, né, a metáfora é interessante, porque o cacto ele é assim, não é por opção, né? É por necessidade, é a adaptação dele, né? Então, talvez se João Batista tivesse inserido em outra circunstância, ele teria sido um pouco mais brando, né? Talvez nas sucessivas vidas dele ele foi mais brando, né? Pode sim. falar, Everton. Eu fiquei pensando, assim, que eu vejo as meninas comprando coisa pra fazer skincare, não sei o que, né? Onde ele morava, onde ele morou, onde ele habita, com certeza tem coisas, né, que a gente nem sabe o que que é. Que a Claudinha começou falando de condicionador e shampoo, né? E ele se dispôs a vir aqui, né, de uma forma crua, né, rude, para mostrar que o espírito é que tem valor. E sobre essa palavra, eu me lembrei de um verso, de um pequeno poema do Drummond que eu gosto muito, que chama Canção Amiga. Ela é curtinha, ela fala assim:
Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama sorrir, no jeito mais natural. Dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Ah, escrever bonito assim. Aí você chamou o mestre das palavras. Evocou ele aqui. Ai, será que o Bruno consegue passar? Hoje, gente, trouxe muito texto, né? Tá muito cansativo? Pode ir, mas esse aqui eu gosto. Mas nada é contaminados e infiéis, Paulo de novo. Guardemos o cuidado do fonte viva. O homem enxerga sempre através da visão interior. Ah, esse aqui eu quero ler porque o Bruno trouxe isso aqui, né? Que a gente fala do que tem no coração. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Pode passar, Bruno. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Orai e vigiai. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Então, como que tá? Eu já venho julgar de novo, né, gente? Como que é o nosso olhar para as coisas, né? Por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, se o vizinho troca de carro, é porque ele tá, né? A gente já vai fazendo elucubrações a respeito do que ele tá fazendo da vida financeira, entendeu? Quem sou eu para saber da vida do outro, né? E a gente acha que sabe. Pode passar. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Por que que ele não é mais rígido ali em guardar dinheiro do que eu? Né? Não, ele tem que ter feito alguma coisa errada para conseguir essa, enfim, esse aumento financeiro, né? Por que que o outro consegue e eu não, né? E aí nisso a gente pode se perder em julgamentos, em pensamentos impróprios, né? Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. E aí, né? Será que a gente faz isso? Mas voltando um pouquinho nas mídias sociais, né? Como que a gente vê o que a pessoa tá fazendo de bom, ninguém fica postando coisa ruim ali. Mas como que tá o meu pensamento sobre aquilo? Nossa, fulano já vai viajar de novo? Ciclano já vai na... Nossa, não sai da festa. Não. Esses dias eu vi um post do menino lá, o ex-marido da Sandy, que estavam caindo em cima dele, que agora você tá aproveitando a vida, agora que você separou, você tá fazendo de tudo e não sei o quê. E aí ele falou, não, eu sempre fiz.
com a minha esposa ou não. Independente, eu sou a mesma pessoa. Os julgamentos que estão diferentes, né? Por que tanto julgamento sobre a minha vida? Enfim, pensemos. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais serão vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Pode passar, Bruno. Guardemos cuidado. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque sem dúvida cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, como que eu ilumino esse caminho e como que eu enxergo quem está caminhando, esse caminheiro? Vai depender dos meus olhos, né? Do jeito que eu olho, do que eu tenho por dentro, do que fala o meu coração. Esse é o cuidado. Bruno, acho que tem só mais um poeminha. Esse é pequenininho, curtinho. Ouvidos são dois para que haja possibilidade de se libertar, através de um deles, o lodo que nos atirem pelo outro. Quando palavras contundentes nos procurem pensamento, afeição de veneno, esqueçamos. Pode passar. Não tentemos absorver semelhantes tóxicos da alma, como quem aduba espinheiros no coração. É necessário saber não passar recibo às injúrias. E aí o Aloysio comentou esse textinho, né, falando que a gente, quando recebe a visita do carteiro, né, a gente vai receber alguma coisa, a gente precisa assinar. Eu estou recebendo, é meu, né? Independente do que seja, pode ser uma bomba, pode ser flores. Mas se eu assinei lá, agora é meu, o carteiro tem nada a ver com isso, né? Então, se eu recebo injúrias, se eu assino, agora eu pego elas para mim, né? Se eu faço esse bloqueio de não deixar entrar para dentro de mim, aí eu não preciso mergulhar nessa lama, né? Calúnias e sarcasmos são naturalmente restituídos pela vida aos que lhe dão origem no campo da evolução. Pode passar, Bruno. Jesus vela. Guardemos a certeza disso e sirvamos sempre. Então, se eu estou conectada com Jesus, se o meu pensamento é de estar com Ele, os meninos ficam assim, nossa, mas a gente reza todo dia, mãe. Eu falei, o dia inteiro, filho. Pra quê? E Jesus já sabe que tem que cuidar da gente, que abençoar a gente, que nananana, ele já sabe, mãe. Ele sabe, mas a gente que precisa. A gente que precisa estar em conexão com Ele. Ele tá aqui todo tempo, filhos, tem razão. Mas Ele só vai estar aqui comigo, no meu coração, se eu abrir as portas. Se eu mudar as minhas vibrações. Quando a gente acorda, a gente precisa querer ser agente da harmonia, da alegria, da paz. Começar por nós, né? Porque se eu já acordo mal-humorado, se eu já saio falando, nem bom dia não dou, né? Bom dia por quê? Nem dormi bem, não dormi mal, nananã, bababá. Esse calor, esse frio, nananã. Despejando gotinhas de lama por aí, né? Então é esse o cuidado, o guardar o cuidado.
Todos os dias podemos escrever uma nova história, não é? E que jeito que eu quero escrever essa história? Com beleza, com alegria, com poemas, né? Palavras que edificam. Como é bom ouvir um poema desse, ouvir as palavras de um poema. Sejamos nós também escritores de poemas, para nós e para os outros, né? Bruno, vê se tem mais alguma coisa. Ah, acho que pode passar. Acho que tá bom, né, gente? Querem falar alguma coisa? Acho que vai lá pro último, Bruno. É, acabou, pode ver. Muito texto, muitas palavras. Mas ficou muito bom, Claudinha. A gente põe no grupo aquele que eu te mandei lá no Instagram. Ah, sim, ali já me. Esse texto que eu falei é bem curtinho. Tá em inglês, mas tem Tem tradução. tradução, senão eu não consigo entender também. É, lembra que a gente combinou, gente, de fazer o último estudo com uma dupla, né? De pessoas que e a Daiane e a Carla puderam fazer na outra semana, né? E a gente precisa de mais 2 candidatos. E eu fiquei olhando aqui, na minha cabeça vieram 2 candidatas. Pensei na Sandra e na Miriam. Mas assim, com o preparo de vocês não tem nem o que comentar, né? Mas no preparo específico do tema mesmo, né? De bibliografia e tal, isso tudo a gente ajuda muito, faz junto. Dá o suporte. É só a responsabilidade de, assim, as pessoas têm jeito diferente, né? De expor, de fazer, né? Cada um é tudo o mesmo conteúdo, ou muito parecido, mas cada um expõe de um jeito. Pensa aí até lá para as 8h30 e me fala, tá? Tem muito tempo. Porque não é nem na próxima semana, na outra ainda. Seria no dia 26. Só lembrando que é eleição. 26 não, 27 o dia da eleição. Não sei se vão trabalhar. Eleição, se alguém for Acho que trabalhar, não, né? É, acho que o Bruno vai. o Bruno vai. Vocês vêm e me falam, tá? Claudinho, uma delícia, viu? Obrigado pelo preparo. Sempre muito bom te ouvir. Quem tá com o coraçãozinho aí para fazer a prece? Só registrar aqui que a mais nova integrante está Oi, participando do estudo. Tá gente na aluna aí, ó. do céu! Oi, minha querida! Você participou Viu, hoje, Fernanda Luna? Coisa Que boa! tamanzico, olha ali, gente. 3 semanas já. 3, né? Quase 3. 3 e Bem-vinda, Luna, no nosso NEP! Em Era uma... 2029 você faz o estudo, tá bom? É a dupla do Matheus. Aí, ó. isso que eu pensei. Do último Ela- domingo já tá. De 2050. O Matheus foi muito tempo o nosso caçula, né? Agora foi ultrapassado. Vamos ver quem irá superar a Luna, né, no futuro. Vamos ver. Muito bem. Flaminhas, boa noite. Prazer te ver. Carlinha, faz a prece pra nós. Tô pensando em você. Pode escolher, Bro ou Everton? A Carla, você falou, né? Eu faço assim. Vamos então fechar os nossos olhos e continuar conectados ao nosso Mestre, de tanto amor, de tanta bondade, conectados com Deus, nosso Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para tanto aprendizado,
dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Pedimos, ó Pai, que consigamos colocar em prática pelo menos um pouquinho daquilo que temos estudado aqui com tanto afinco. Agradecemos também a oportunidade de estarmos todos reunidos para essa troca de ideias, de conhecimentos, de experiências, que são tão importantes para a nossa evolução e para a nossa vivência do nosso dia a dia. Agradecidos pela oportunidade e pela presença da espiritualidade amiga em nossas vidas. Tanto nos ampara, nos instrui, nos aconselha. Pedimos pelas pessoas que hoje não puderam participar do estudo, pedimos pela nossa aniversariante do dia, e pedimos também por todas aquelas pessoas, amigos, queridos, familiares, que passam pelo nosso pensamento neste momento. E damos também as boas-vindas à nossa mais nova integrante do grupo, e que ela siga firme na doutrina, assim como todos nós. Obrigada, meu Deus, e que Jesus os abençoe. Gracinha de prece, Kelly. Obrigado, viu? Muito bom. Aqui a Lulinha. Tchau, gente. Boa semana. Com Deus. Boa noite, boa semana, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite, Boa pessoal. noite. Viu? Obrigada. Obrigada. Tchau, Luna. Dorme com Deus, meu amor. Beijinho, que saudade que eu tô dando. Nossa